Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu até pensei que não vinha quase ninguém mesmo, porque hoje choveu bastante, né, aqui em Betim. Mas, graças a Deus, aqueles que Deus viu, está aqui, né? Eu creio que aqui eu quero... o irmão Divino, ele está querendo, assim, que os irmãos vão lá visitar ele, sabe? Eu estava lembrando até do irmão Ernesto. O irmão Ernesto gosta de cantar e ele gosta muito de cantar também, né? Então ele quer que vai lá fazer uma visita para ele, né? Ele fica muito sozinho. Aí, se os irmãos quiserem, vai lá. E também, no domingo eu esqueci de avisar sobre o irmão Ernesto. Ele chegou lá bem, graças a Deus, está tudo bem, só que vai ficar lá uns 3 meses, né? Vai voltar no dia 12 de junho. Acho que é dia 12 de junho é que eles vão voltar, né? Então vai ficar bastante tempo lá. Mas, como eu estava falando, quando com ele, né, o irmão Divino gosta muito de cantar, se ele tivesse aí já era uma dupla, né, para cantar. Mas os irmãos depois vai fazer visita para ele. Ele tá na casa dele, vai lá, fica lá um tempo com ele lá, e conversa com ele, porque ele fica muito sozinho, né? Então, é bom, é ruim, quer dizer, é ruim a gente ficar sozinho, né? É bom ter um companheiro, né? Uma pessoa para conversar, né? Então, vai lá e faz visita para ele, depois eu vou lá também, né? O irmão Sebastião também, né? Também precisa de visita, né? Então, aqui nós vamos continuar orando por ele, orando pelos irmãos, como o irmão Geraldo está aí, pastor Joel também, né? Os irmãos João Monlevade, o irmão Edivaldo e Rosana, né? A irmã que está em cadeira de rodas, eles já estão assistindo lá, através da internet. Que Deus abençoe eles, lá desde terça-feira, que eles já assistiu o culto já de terça-feira. Então, que Deus abençoe a eles, né? Porque é igual eles lá, praticamente lá naquele cantinho, né? Então, um culto, 3 cultos por semana para eles vai ser muito bom também, né? Então, Deus abençoe a todos, né? Aqueles que a gente puder alcançar no sentido de ajudar nesse ponto, não precisa melhor, né? Aqui a gente puder ajudar. Então, eles estão lá, já, eu creio que agora mesmo eles devem estar ouvindo. Vai ouvir a palavra que vai ser pregada aqui. E assim nós vamos orar por todos. Aí eu anotei aqui, todos os irmãos que estão doentes, que têm problema, nós vamos continuar orando por todos. Isso mesmo que não seja daqui da igreja, mas aonde tiver um irmão com problema, ou doente, a oração é para todos. Tá? Nós já entendemos que nós não somos curadores, nós não somos salvador. Nós cremos num Deus que é salvador e um Deus que é curador. Então, e Ele cura quem tiver fé, é claro, como nós ouvimos na terça-feira aqui, né? E também eu estava lendo, hoje mesmo eu estava lendo uma mensagem. Eu creio que é o novo ministério, aí o profeta falando, porque na verdade assim, ele mesmo fala de uma maneira, depois lá nessa mensagem ele estava falando o seguinte, que a irmã de Ratimosa, ela tinha um problema desde criança, ela tinha as mãos, ela não conseguia abrir as mãos e os pés também atrofiados. Então ele falando que desde daquele tempo, já tinha 20 e tantos anos, e ele sempre, a vontade dele era de uma hora Deus falar assim, olha, ela vai ser curada, mas não, acabou que ela morreu sem receber a cura. Então, e ele sempre pensando assim, se Deus falasse comigo, porque de mim mesmo não posso, mas se Deus me falasse, olha, ela vai, mas como que... Então, nós mesmos não podemos fazer nada se Deus não operar. Se Deus não quiser, é claro.
se Deus não quiser. Por que Deus não quis que ela fosse curada? Então, é até difícil, o profeta mesmo ficava preocupado, por quê? O que ela, desde até quem fez o casamento da mãe dela, foi o profeta. Quer dizer, fez o casamento e tudo, e essa menina nasceu daquela maneira e ela não foi curada. Mas como nós vamos questionar Deus? De jeito nenhum. Deus sabe todas as coisas. Então, se nós temos um problema e vamos lutar com esse problema até, então Deus sabe tudo. Agora, se Deus quiser, Ele cura também, sabe? Porque tudo está nas mãos dEle. Então, nós vivemos nesse mundo, estamos nesse mundo, principalmente nos nossos dias hoje, é um mundo assim que qualquer hora vai acabar tudo, né? Mas nós ainda temos uma confiança que Deus está nos ajudando. Às vezes eu fico parado, assim, pensando assim, se não fosse a graça de Deus, já tinha acabado tudo. Mas se não acabou tudo, é porque a graça de Deus ainda está estendida sobre pessoas que Ele viu como predestinado para a vida eterna. Então, e nós temos que aceitar isso. Não importa se o mundo está acabando, a gente sabe que está acabando. Mas não pode acabar de uma vez por causa da eleição e a maneira que Deus trabalha. Deus, é claro, se tiver um, para ser salvo, Ele ainda dá alimento ao mundo todo por causa de um. E Ele não destrói o mundo por causa de um, sabe? Então, é como diz o profeta, esse é um Deus que nós servimos. Esse Deus que tem amor pelos seus filhos, né? Então, hoje nós vamos falar, eu até anotei aqui, eu já estou até numa página. Quer dizer, o chamado de Abraão por Deus é um exemplo para todo cristão. Então, outra coisa que nós, talvez, se eu ler as escrituras aqui, nós vamos ver isso aqui. Quer dizer, Deus faz uma coisa, quer dizer, dá uma promessa a Abraão, e Abraão entra um filho que não era a promessa, e Abraão fica tão satisfeito com aquilo, quando Deus chega a falar, não é esse aí, Abraão até duvida, e Deus fala, não é esse aí não, o que eu prometi não é isso. Mas Abraão já estava tão satisfeito com Ismael, que ele já estava achando que já era promessa, porque Deus tinha feito a promessa, logo que fez a promessa, deu a Sara deu H para Abraão, e aí nasce um filho. E Abraão estava tão satisfeito já. Mas Deus falou, não, na verdade, que Sara vai ter um filho. Está vendo? Mas ele falou assim, que viva Ismael diante do Senhor. Quer dizer, em outras palavras, Sara não vai ter filho, não. Que viva Ismael diante do Senhor. Não, na verdade, eu vou fazer dele uma grande nação, mas a promessa não é ele, a promessa é Isaac. Está vendo? Olha, a que ponto que a gente olha, que se fosse Sara duvidou, Deus falou, ela riu. Mas quando Abraão fez aquilo, ele falou, não, pode deixar que o que eu falei com você, eu vou garantir. Porque você é um eleito meu. Está vendo como que... Então, se nós somos eleitos, às vezes nós fazemos coisas, não que queremos fazer, fazemos coisas, mas Deus está vendo aquilo, e Ele, por causa da eleição, Ele te segura. E nós devemos estar tão satisfeitos com essas coisas, né? Só de ser chamado nessa última era já é uma satisfação imensa para todos nós, né? Em meio a tanta coisa, e você ser chamado para ouvir essa palavra, essa verdade, né? Está seguro, está firme na palavra de Deus, né? Então vamos nos colocar em pé e vamos ler no livro de Gálatas. Eu anotei duas escrituras bem pequenas aqui. Primeiro nós vamos ler Gálatas 3, verso 29. Gálatas 3, verso 29. Isso aqui, 29 mesmo. Apenas o verso 29. E depois nós vamos ler em 1 Timóteo 2, do 3 a 15. Tá? Vamos ler aqui. Só um verso. Verso
29. Escute bem aqui o que está escrito aqui. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Que coisa boa, né? Então vamos voltar e ir para frente. 1 Timóteo agora. Vamos ler 1 Timóteo 2, verso 3 a 15. Está escrito assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, vamos orar. E lembrar dos irmãos, pastor Joel também. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez nós estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que foi estendida sobre nós nesses últimos dias, Pai. Meu Deus, quando nós já podemos, e já ouvimos tanto, Senhor Deus, quando nós olhamos e o mundo continua do mesmo jeito, parece que nada está acontecendo, mas o Senhor mesmo já declarou uma coisa, que está tudo terminado. No sentido espiritual, o Senhor conhece mais do que nós olhamos a parte humana, nós olhamos aquilo que os olhos podem ver, mas o Senhor olha no profundo do coração, e o Senhor está de olho na Tua palavra, que está cumprindo cada dia, Senhor. E por isso o Senhor pode dizer assim: está tudo terminado. Por outro lado, nesse mundo que está terminado, o Senhor ainda tem filhos na terra, Senhor, que está dando testemunho que a Tua palavra, o Senhor está cumprindo com ela. E assim nós estamos aqui, Senhor, não sabemos até o dia que nós vamos ficar aqui, mas nós vamos ficar aqui até o dia que o Senhor quiser. Ajuda nós, Senhor, nesta hora, Pai. Nós estamos orando pelos irmãos que estão doentes, e eu creio, Senhor, que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor curou, Pai, no passado, o Senhor continua curando. Meu Deus, agora lembrando da irmã, Senhor Deus, ali em João Molevade, que está na cadeira de roda. Meu Deus, se a fé do Senhor entrar no coração dela, ela pode levantar daquela cadeira a qualquer momento, Senhor. Meu Deus, que essa fé entre no coração dela, Pai. O irmão ali, Senhor, com aquela menina também, a sua filha. Meu Deus, que o Senhor possa ajudá-los, a cada irmão, o irmão Divino, o irmão Geraldo que está aqui, o irmão Sebastião e outros mais, meu Deus, que estão doentes, Pai. Que o Senhor possa ter compaixão de todos, ter compaixão de nós que estamos aqui, Senhor Deus. Talvez temos problema de doença em nós não sabemos, Senhor. Mas o maior problema que nós queremos uma solução é o problema da nossa alma, Senhor. Nós não queremos que ela esteja doente, Pai. E o remédio está aqui diante de nós, o remédio é a Tua palavra, para a cura de toda a alma. E assim nós pedimos esse remédio para nós, Senhor. Ajuda para que nós possamos tomar de uma maneira correta. Não só nós que estamos aqui, mas todos os Teus filhos que estão ao redor do mundo, Pai. Esse medicamento está no mundo inteiro, esse medicamento chamado mensagem da hora. E que nós possamos sair daqui abençoados nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra faça efeito em nossos corações. Meu Deus, perdoa todos os nossos pecados e liberta-nos completamente. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Oi? Aquela que está sentada ali? Tá. Essas irmãs que veio do Mato Grosso? Do meio, né?
E Deus te abençoa, tá, irmã? Deus te abençoa. Abençoa a todos, né? O irmão também. Ah, tá, os irmãos. Deus te abençoa. Deus abençoa a todos que estão conosco, né? E eu creio que nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Então, como eu anotei várias escrituras e trouxe uma mensagem a Abraão e sua semente depois dele. Então, essa mensagem foi pregada e uma mensagem assim que todo cristão deve ler com entendimento, sabe? Domingo, se Deus quiser, nós vamos falar muito sobre o rapto, sobre a vinda do Filho do Homem, nós vamos falar muito a respeito de um segredo. Até o irmão Wilson me pediu até para ler uma escritura, eu falei, domingo, se Deus quiser, nós vamos falar sobre ela, que é Lucas 17. Nós vamos falar muito sobre essa escritura, porque nós precisamos de entender. Porque nós falamos muito sobre segredo, mas às vezes nós nem sabemos. Ah, mas é um segredo, mas para o eleito não existe segredo. A coisa verdadeira é eleito, o rapto não é segredo para o eleito. O eleito sabe que há um rapto e esse eleito não é só saber. Nós já temos aprendido aqui em São João, por exemplo, 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, essa vida eterna que está dentro de você é que sabe a hora do rapto. Essa vida eterna é Deus. Não existe outra vida eterna a não ser Deus. Porque às vezes, a vida eterna, quem é eterno? Deus. É tanto que quando Adão, por exemplo, nós até lemos aqui sobre Adão, sobre Eva e Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Então, ali a gente vê que quando Adão perdeu ali, que ele perdeu a terra, porque a terra, na verdade, como um mensageiro dessa era, ensinou para nós isso. Ele ensinou o seguinte, que Deus, o Deus eterno, ele é Deus de todo o universo. Ele é Senhor dos céus e da terra. Mas Adão era um Deus na terra. Adão podia falar com a árvore, qualquer árvore, e ela atendia Adão. Ele podia falar, árvore, eu quero que você passe para cá. Ela ia. Até que ele perdeu aquele domínio. E quando ele perdeu aquele domínio, perdeu para Satanás. E quando Satanás tomou o domínio da terra, tudo começou a morrer. E Adão também perdeu a vida na carne, mas não na alma. Adão nunca perdeu a vida na alma. Porque Gênesis 3, Adão recebeu uma palavra assim, tu és pó e ao pó tornarás. Mas em Gênesis 5, está lá escrito que Adão, quando Deus criou Adão, ele criou macho e fêmea. E hoje chamou Adão. Então, esse macho e fêmea que foi criado é uma criação original, não é o homem feito de Adão 2. Gênesis 2, Adão foi feito. Em Gênesis 1, Adão foi criado. E aquela criação é original. Na criação original, ele não perdeu, mas ele perdeu na carne, ele caiu na carne. Mas está escrito também em Romanos, todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Então Cristo veio exatamente para isso, e Cristo é Deus. Cristo não é uma segunda pessoa, é Deus. Então ele veio exatamente para resgatar os seus filhos, porque quem tem filho é Deus. Quem criou os filhos foi Deus. E quem redimiu foi Deus, não foi outra pessoa. Deus redimiu os seus filhos. Então, nós temos esse entendimento. Deus criou e Deus resgatou. Então, foi Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, exatamente para trazer de volta a vida novamente. Porque quando Adão
deixou a terra nas mãos de Satanás, a vida retornou ao dono original. Quem é o dono original? Deus. Deus é o dono da vida, a vida retornou a ele. Mas sempre com aquela promessa, porque em Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem do pó da terra e soprou a vida eterna naquele homem. Como dizendo assim, ó Adão, eu sei que você vai cair, mas a minha vida já está dentro de você. Se você cair, eu te levanto. Está vendo? Então é a mesma coisa. Quando Adão pecou, antes que Adão saísse do jardim do Éden, Deus matou um cordeiro. E vestiu Adão e Eva. Ele saiu pingando sangue. Quem matou o primeiro cordeiro foi Deus, não foi Abel. Quem matou o primeiro cordeiro foi Deus. E vocês vê em Gênesis 3, Deus vestiu Adão e Eva. Através da pele de um cordeiro. Porque a veste de Adão é hoje a mesma coisa. A veste de Adão que ele arrumou é a mesma coisa de nós. Pensar, mas é a minha igreja, eu vou na minha igreja, porque a igreja não salva ninguém. A igreja de Adão não salvou ele. Ele fez uma igreja, um avental para ele, falando assim, tô bem. Mas quando Deus chegou, mesmo vestido, Deus falou assim, Adão, onde você está? Eu saí porque eu estava nu, quer dizer, descobri que eu estava nu, então escondi do Senhor. Mas a veste dele não adiantou nada. O que Deus fez? Vestiu ele de pele de ovelha. Para provar assim, Adão, esse cordeiro morreu aqui, até que eu venha. O dia que eu vier, eu morro no seu lugar e te levanto. E foi levantado. Na verdade, que Adão já levantou, porque o santo do Velho Testamento já está na glória. Salmo 24, verso 7. Os santos do Velho Testamento já estão na glória. Está vendo? Mas por quê? Porque Deus fez a promessa e ele cumpriu. Deus faz a promessa e ele mesmo cumpre. Porque não é nós. Se Deus não nos ajudar, nós estamos perdidos. Sabe? Então nós, como eu estava conversando com o irmão evangelista, nós temos que entender, principalmente hoje que nós temos a palavra restaurada. É uma restauração, quem restaurou a palavra foi Deus. Então nós não vamos dizer assim, parte não, ele restaurou toda a palavra. Tudo que as igrejas, o mundo religioso tinha tirado da palavra, Deus restaurou a palavra. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora essas todas as coisas não é coisa ruim não, tudo que é bom veio de volta a nós. E não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Essa é a restauração. Então aqui nós podemos ver, como eu estava falando, vamos aqui, deixa eu ler as escrituras, depois nós vamos ler a mensagem. Eu quero, como eu comecei a falar aqui, sobre, às vezes a gente não entende, às vezes não, sempre a gente não entende, né? A maneira que Deus trabalha com os seus filhos, a gente não entende. Como eu estava falando da filha da irmã de Ratimosa, né? Eu falei que era filha, mas não é irmã, né? Eu creio que era irmã dela, isso. Então, ela não foi curada porque Deus viu que ela tinha que continuar daquela maneira. Ela não foi curada. E o profeta tinha maior vontade de chegar um momento de Deus falar, não, ela vai ser levantada. Deu oportunidade até no dia que a Ratimosa disse assim, isso não é senão a pura verdade, irmão Brana. Deus deu para ela, algo que, qualquer coisa que ela pedisse, cairia naquele momento. Ofereceu dinheiro, ela não quis, ofereceu cura da irmã, ela não quis, mas ela quis a salvação dos filhos. Provando que nós estamos numa era perigosa,
como ele falou do nós como ministro. Ele diz, 3 coisas derrubam o homem: fama, dinheiro e mulher. Ainda mais na nossa era. Na nossa era é um perigo. Fama, dinheiro e mulher derrubam o homem. Mas lá foi oferecido para ela. Se você pedir, vai cair $1 milhão aqui. Quer dizer, Deus criaria aquele dinheiro. Ela não quis. Sua irmã, se você quiser, ela levanta agora. Ela não quis. Mas lá no profundo do coração dela veio um pensamento: eu gostaria tanto que meus filhos fossem salvos. Eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer. Você está vendo? Então, cristão é isso. Não importa que a era é rica, não importa dinheiro, não importa, seja o que for. Você prefere a salvação. Nós preferimos a salvação. É isso que nós estamos nessa era rica, miserável, pobre, cega e nua e não sabe. Mas existe um colírio. E esse colírio está aqui diante de nós. Está vendo? Existe um azeite, existe uma maneira de receber o Espírito Santo. E ninguém consegue receber o Espírito Santo até que você recebe a palavra. Novo nascimento, irmão, significa isso. Novo nascimento é como nós estávamos falando assim: na verdade vos digo, quem que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Então, se você já tem essa sementinha dentro de você, quando a palavra vem, você nasce de novo. Aquela sementinha que está lá vai aceitar a verdade do dia. Porque aquela sementinha que está lá é a mudança que vai fazer na sua natureza. Efésios capítulo 2, por natureza nós éramos filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, está vendo? Ele nos amou tanto que tirou a nossa natureza e colocou a dele. Essa sementinha que está dentro de nós é a natureza de Deus. E a natureza de Deus é rejeitar o mundo e aceitar a verdade. Porque nós mesmos nunca vai conseguir nada. Nós, o homem de fora, só pende para o mundo, só pende para o lado de fora. Paulo não disse isso? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está vendo? Aqui, por que nós estamos nesse corpo aqui? Exatamente por causa da... Eva aceitou a mentira lá do diabo. E aí, misturou a semente. Então, como Adão amava tanto a sua esposa, não quis deixar, ele preferiu morrer com ela. Jesus ama tanto a sua igreja que morreu por ela no Calvário. Assim como Adão morreu, Jesus também morreu. Ele diz, não importa se eles erraram, eu vou pagar o preço por eles. E nós estamos aqui exatamente porque ele pagou o preço, não porque nós somos bons. Jesus mesmo disse, não há ninguém bom senão Deus. Quem é bom é Deus, ele é tão bom que amou o mundo de tal maneira. Está vendo? Quer dizer, de tal maneira que você não pode nem pensar que maneira que Deus amou o mundo, por causa dos filhos dele. Não importa, Adão não podia levantar Eva, mas Jesus pode levantar todos. Está vendo? Ele morreu. Quer dizer, eu morro no lugar dela. Satanás até pensou assim, agora eu acabei com tudo. Quando ele pensou assim, ó ele lá no inferno tomando a chave dele. Ele pensou assim, agora está terminado. Eu já derrubei Adão, derrubei vários, Moisés, derrubei tudo. Ele pensou, agora eu matei esse. Quando ele estava pensando, olha ele lá. Pode passar a chave da morte e do inferno aí, porque eu venci tudo. E ele venceu mesmo. Então nós estamos aqui, se a gente parasse um pouquinho para pensar, tem hora que eu fico pensando, por que a gente ainda é incrédulo, né? A gente podia pensar assim, gente, ele já venceu tudo.
eu não vou me consertar, eu não tenho jeito de consertar. O corpo humano não tem jeito. Tu és pó e ao pó tornarás. A carne e sangue não é do reino de Deus. Quem falou isso foi Jesus. Então, para que cuidar de fora? Vamos cuidar do que está dentro. O que está dentro de você? A alma. Por isso que lá em Ezequiel 18, não diz assim, o corpo que pecar morrerá, não, mas a alma que pecar, esta morrerá. É a alma não pode morrer. O que faz a alma viver, e a alma, você sabe o que é a alma? É a natureza do Espírito. E por isso que a escritura que eu disse aqui, Efésios 2, nós recebemos a natureza de nossos pais. Está escrito em várias mensagens. A natureza de Adão é correr de Deus. A natureza do homem é correr de Deus. Então, Deus tinha uma maneira de fazer essa mudança. Para a gente aceitar é mudar a nossa natureza. Ele mudou a natureza do nosso espírito e colocou a natureza dele, que a natureza de Deus é aceitar a verdade. Aonde a verdade está, Deus está. Por isso que às vezes a gente pensa assim, mas o povo está ficando desanimado, os cristãos não ficam desanimados. O povo pode ficar, mas cristão não fica. Cristão sabe que a palavra é o alimento da alma. Sabe? O cristão sabe disso. Mas por que ele sabe disso? Porque o Deus que criou, ele está dentro dele, para ajudar ele. Não está escrito em Romanos? O Espírito ajuda quando vem as fraquezas, então o Espírito está ali para ajudar nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos como convém eu pedir, então ele sabe. O que vai pedir? Senhor, me dá força para me vencer. Quem é que vai ajudar? É Deus. O Espírito mostra, não, pede que eu ajudo. Pede, eu sei que vocês não vão dar conta, mas pede que eu ajudo. Sabe? Se tem alguma coisa que vocês têm que passar ali na frente, que você não dá conta, eu passo primeiro. Eu passo com vocês. É isso que a gente tem que entender. Não vamos aqui aonde eu disse que ia ler. Só para a gente ter uma... Eu até anotei várias escrituras aqui. Por exemplo, em Gênesis 15, do verso 1 a 4, Deus faz uma promessa ao nosso pai Abraão. Mas escute bem aqui a promessa. No verso 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abrão, nem tinha mudado o nome ainda, ele era Abrão. Eu coloquei até o verso 2. Então vamos aqui, até o verso 4. Então vamos lá. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Você vê aí, está vendo? Foi isso que Abraão pensou. Já que vai sair de mim, então, que o filho de Agar seria essa pessoa. Olha para você ver, logo depois disso, vem aqui no 16. Escute bem que vocês vão entender como é. Se Deus te chamou, se você é um eleito, Deus cuidará de você a vida toda. É isso. Então vamos no 16, só para os irmãos verem. 16, verso 1 e 2. Isso logo depois, assim, pouco tempo depois, esse tempo, assim,
poucos anos depois. Aí Sara oferece a Agar depois da promessa que Deus tinha falado com ele. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhes gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Você viu o quê? E ouviu Abrão a voz de Sarai. E entrou e veio Ismael. Está vendo? Agora vamos só pegar as partes, só para os irmãos entenderem. Agora vamos, isso eu estou pegando de capítulo por capítulo. Agora vamos para 17. Capítulo 17 de Gênesis, a partir do 15 a 18. 17. Vamos aqui. Do 15 aqui. Disse Deus mais a Abraão. Aqui ele já tinha mudado o nome de Abraão agora. Está vendo? Agora ele já tinha mudado o nome de Abraão. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos de idade, deixa eu ler de novo. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Está vendo? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. Você viu aqui? Quer dizer, não vai acontecer. Mas Deus não olhou aquilo. Deus não olhou aquilo porque ele já tinha feito uma promessa e Abraão era dele. Por isso que o pacto com Adão era incondicional. Se você errar, você morre. Já com Abraão era incondicional. Se você errar, mesmo assim você é meu. E com a semente de Abraão é a mesma coisa. Se nós erramos, Deus sabe que nós erramos, mas Ele vai perdoar os nossos erros. E isso não vai dar direito a nós, falar, já que eu tenho que errar, eu vou errar. Não. O eleito vai procurar tudo para não errar. Mas se ele errar, Deus perdoa. Deixa eu ler mais um pouquinho, não sei se eu anotei até mais aqui, mas eu vou ler. É até o 18, né, irmão? Mas deixa eu ler o 18 aqui. E disse Abrão a Deus: oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. Verso 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Não importa, se Abraão falasse: Sara, eu com 100 anos e Sara com 90 vai ter filho? Não importa. Deus falou: não, eu fiz a promessa com você e ela vai ter. Você viu o quê? Mas quando chegou no 18, Sara, Deus falou assim: ó, Sara, aí já chegou, como nós já entendemos. Lá chegou 3 homens, agora no 18, nós lemos o 17. Quando chegou no 18, capítulo 18, aí Deus chegou com mais 2. Como hoje. Hoje chegaram 3. Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Trazendo uma promessa como foi em Gênesis 18. Chegou 3 homens, mas Abraão disse: meu Senhor. Sabia que aqueles 3 eram 3 manifestações de um Deus. Os 3 comeu
Sara fez bolo e eles comeram, matou um boi e eles comeram. Para provar o que Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. A mesma coisa. Lá Deus apareceu num corpo para comer e beber. E você sabe que aquele Deus que estava num corpo, o que ele fez? Abraão, agora já quando ele chegou, ele já sabia. Quem é que sabia o nome de Abraão e depois mudado? É só Deus. Deus já disse, Abraão. É claro que Abraão ia saber que aquele era Deus, porque quem tinha mudado o nome dele era Deus. E ele disse, Abraão, eu vim cumprir a promessa. Sara vai ter um filho. Eu já preguei muito sobre isso aqui, irmão. A promessa também para a semente de Abraão já cumpriu. Deus manifestou numa carne humana, foi para trazer essa promessa. O homem não pode fazer nada, mas a palavra de Deus é tudo. Aquele homem que comeu carne, comeu bolo que Sara fez, aquele homem, ele desapareceu depois. A única coisa que ele fez foi andar com Abraão até certo ponto e dizer, Abraão, eu não vim só cumprir a promessa que Sara vai ter um filho, mas eu vim destruir Sodoma. Está vendo? Eu vim destruir Sodoma. E foi que Abraão começou a falar, Senhor, o Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir? Não, por amor aos 50 não. Se tiver 45, também não. E ele foi descendo, porque ele sabia que Ló estava lá. E foi até que chegou em 10, e Senhor, se tiver 10 lá, por amor aos 10, eu não vou destruir Sodoma. Aí, para vocês entenderem melhor, Billy Graham e Oral Roberts foi para Sodoma, pregar para Sodoma, e Abraão recebeu um outro homem que comeu com ele, essa promessa, e aquele homem desapareceu, e a promessa foi cumprida. Sara foi transformada, Abraão foi transformado, e o filho prometido veio. É a mesma coisa agora, Deus já cumpriu a promessa. Deus já manifestou, e esse homem não é Deus, mas essa coluna de fogo é Deus. E a voz da coluna de fogo é a mensagem. Se eu crer, se vocês crerem na mensagem, vocês vão ser transformados. Não é crer no homem, não. Abraão creu na palavra daquele homem. E ele foi transformado, e Sara também. Tem pessoas que até falam, mas Abraão foi transformado? Foi, porque depois que aconteceu aquilo, teve um rei que queria casar com Sara. Como que um rei ia querer casar com uma velha de 100 anos? De 90 anos? Mas ela tinha sido transformada para gerar um filho. E o rei queria, e Abraão teve até que mentir. Abraão mentiu, porque ele pensou assim, falou com Sara, fala que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar por causa sua. Mas aí aconteceu que Deus não importou se ele estava mentindo, só falou, foi com o rei, falou, olha, se você não pedir esse homem que mentiu para vocês, isso eu estou falando assim só para vocês entenderem, esse homem que mentiu, que você falou que mentiu para você, se você não pedir ele para orar por você, vai morrer tudo que vocês têm. Esse homem aí é meu profeta. Está vendo? Você viu como que Deus ama os seus filhos? Irmão, nós estamos nesse pacto incondicional. Se você é um filho de Abraão, você está nesse pacto. Deus já te perdoou na cruz do Calvário. E Ele ama tanto os seus filhos, Ele ama tanto a nós nessa última era, que Ele enviou uma mensagem mesmo depois do tempo passado. Mesmo depois do tempo passado. O tempo não é mais. Mas nós estamos aqui para levar a cabo essa mensagem que
Deixa eu ler aqui, ó. Eu creio que eu não anotei não, irmão Silas, mas deixa eu, aqui, ó, eu vou ler, só para os irmãos verem uma coisa aqui, escute bem aqui, já está quase para terminar. Vamos no parágrafo, não, mas eu anotei sim, 192, escute bem aqui, o que está escrito aqui. O que é pecado? Incredulidade. Em quê? Na palavra. Viu? Incredulidade na palavra de Deus. Agora, essa é a palavra de Deus para Abraão e sua semente depois dele. Se você não tem sido apresentado a Deus como filho, seu filho, como sendo nascido de novo e cheio com seu espírito, você nunca se aproximou de El Shaddai. Você viu que ali em Gênesis 17, que Abraão já estava com 100, ali, Deus aparece para Abraão como El Shaddai. Isso significa assim, eu sou um Deus que tem seio, você está velho, mas eu vou te amamentar. Está vendo? É isso que significa El Shaddai. É um Deus que tem seio. Você está velho, Abraão, não importa, eu vou tirar sua velhice, eu vou te amamentar. Em Gênesis 8, ele tirou a velhice dele. Entendeu? Tirou a velhice dele. Deus está aqui para tirar a nossa velhice e levar novo para o céu. Para isso que Ele está aqui. Ele vai tirar toda a velhice, Ele vai te dar, me dar e nos dar um corpo novo. Da idade de 18 a 20 anos, para nunca mais envelhecer. É para isso que Ele está aqui. É para isso que Ele enviou a mensagem. Foi para isso. Então vamos aqui. Aí ele diz, aqui, ó, disse aqui, ó. Então se você não tem sido apresentado a Deus como seu filho, como sendo nascido de novo, cheio com o seu espírito, você nunca se aproximou de El Shaddai, do Deus, do seio de Deus, porque não vem aqui e se posiciona aqui? Vamos ter uma oração com você, enquanto ministros, irmãos, estão ao redor para orar. Vocês, isso aqui eu vou continuar lendo aqui. E se você ler, você se levantará agora, eu creio que o tempo de todo esse convencimento está acabado. Se você não tem recebido a Cristo e tem sido cheio com o Espírito, venha. Quer dizer, se não tem. Uma pobre alma vem ao altar, e um judeu, o próximo, um etíope. Deus seja misericordioso. Agora vamos lá. Como você pode ouvir a palavra de Deus e então continuarem parados, amigos? Não percebe que a ciência diz, cerca de 5 anos atrás, que faltam 3 minutos para a meia-noite? Naquele tempo. Agora, você vai ver por que não acabou o mundo? Porque Deus segurou o tempo com a mão. Mas era para o mundo ser destruído naquele tempo. Mas Deus não deixou por amor a nós. Aqui, veja aqui, ó. Não percebe que a ciência diz, cerca de 5 anos atrás, que faltam 3 minutos para a meia-noite? Você sabe o que Deus fez? Ele pegou, já passou do tempo, Ele o pegou com sua mão e parou isso. Ele está segurando o tempo em suas mãos para a igreja se aprontar. Você viu? Olha para você ver o amor de Deus. A Terceira Guerra Mundial era para ter destruído o mundo já. Não era até sobrar nada. Mas ele sabia que dentro desse período havia 2 grupos de pessoas, a virgem nessa e a virgem prudente, tinha que receber uma mensagem. Porque a virgem prudente e a virgem nessa, como domingo nós vamos ler sobre isso, em São Mateus 25, as 10 virgens levantaram quando houve o grito. Mas à meia-noite, quer dizer, o grito era na era da Laodiceia.
Mas à meia-noite se ouviu um clamor: eis que vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Agora, o que é o clamor? A mensagem? Eis que vem um clamor, o noivo está vindo. Então, tinha que haver um preparo. E o preparo é esse que nós estamos recebendo, para encontrar com ele nos ares. Por isso que ele está aqui como filho do homem. O filho do homem não é o William Branham, o filho do homem é Jesus. O William Branham é o mensageiro dele. Está vendo? Por isso, como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? A palavra que saiu da boca de Noé colocou uma família dentro da arca. A palavra que saiu da boca daquele homem que comeu carne e bolo que Sara fez a transformação do corpo de Abraão. Jesus profetizou que assim seria nos nossos dias. Então, a palavra que saiu da boca desse homem é o preparo e é a palavra que é o Filho do Homem. Por isso foi chamado Ministério do Filho do Homem. Não é um título para uma igreja, é um ministério que está no mundo inteiro chamando os eleitos. E é por isso que não é o homem já foi embora. Está vendo? Aquele homem que falou com Abraão foi embora, mas o efeito da palavra daquele homem transformou Abraão. O efeito dessa verdade aqui a transforma. Está vendo? Por isso que ele está avisando, Deus segurou o tempo com a mão. Isso não é o William Branham que está falando, é o próprio Deus. Eu segurei o tempo por amor a vocês. Para quando o último eleito entrar, eu tiro a mão. E aí, tudo acontece. Tudo vai acontecer. Deixa eu ler só o último aqui. Apenas lembre-se do 196. Eu creio que é aqui, não é, irmãos? 195, né? É. Há mais alguns membros do corpo de Cristo ainda por vir. Talvez um deles esteja aqui hoje. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu fui guiado até aqui. É para tentar convencê-lo. Eu não estou dizendo agora, não seja católico, não seja metodista. Eu não estou dizendo que você deve pertencer. Pertença a todos eles ou a nenhum deles. Mas eu quero que você seja cheio do Espírito. Se vocês não... Quer dizer, aí tem uma reticência. Apenas lembre-se, eu te encontrarei naquele dia. Essas palavras serão uma testemunha contra você. Está gravando tudo na fita de Deus e com a sua grande câmera de vídeo, e você sentado e se afastando e deixando isso, você verá a si mesmo naquele dia no espelho de Deus. Você o verá. Está vendo? Porque tem pessoa que, sabe, tudo que acontece no mundo, irmão, vocês têm que entender que o que acontece é porque Deus já tinha. Se hoje existe um televisor, se hoje vocês estão vendo algo aqui que a ciência descobriu, é porque Deus tinha um. O de Deus foi colocado desde os dias que o pecado começou. Filmou Caim, filmou Abel sendo morto. Esse grande televisor de Deus está filmando cada ser, desde que quando nasce aqui, o primeiro chorinho que nós choramos, ficou tudo gravado. Agora, se você é um eleito, tudo que estava na fita de chorinho, de falta de arrependimento, se você é um eleito de Deus, aquela parte vai ficar toda apagada. O sangue de Jesus Cristo apaga. Quando chegar lá do outro lado, você não deve nada. Mas se não, vai ficar gravado desde o primeiro chorinho até... E vai para o álbum de Deus, no juízo do trono branco, vai passar a fita. Vocês já leram aqui no Apocalipse 20? Está escrito lá que deixa eu só ler para me terminar. Já está em cima, mas deixa eu ler aqui. Só para a gente entender o que é o juízo. O juízo é isso aqui, ó.
Verso 11, do capítulo 20. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse corpo vai para o pó da terra. Mas o ser, espírito que viveu nele, porque esse corpo de fora é um tipo do animal. Ele tem 5 sentidos, mas o ser que está dentro de você tem mais 5 sentidos. Consciência e tudo está no ser que está dentro. Esse ser vai para o julgamento. Agora escute bem, aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, está vendo? Não vai ter, esse corpo não vai para lá não, porque Hebreus 9, verso 11, eu creio que 10 em diante, está escrito lá, o homem foi dado que morresse uma vez, depois vindo o juízo. Então o homem vai morrer uma vez só, depois vem o juízo para o espírito que viveu no corpo aqui. Então aqui está, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Agora esses livros aqui é o meu, é o seu, o livro da vida, a vida minha que eu vivi aqui. Abre o livro seu. Se eu tiver aceitado a verdade, eu estou livre. O sangue de Jesus Cristo limpa a minha fita. Se não, está toda suja. Aí aparece lá. Quem dançou, aparece dançando. Mas se a pessoa dançou e arrependeu, e recebeu o novo nascimento, não aparece mais dança. Nada. Está tudo limpo. Está tudo limpo. Vamos lá, só para terminar. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nos livros. Quer dizer, eu tenho, você tem um, todo mundo tem um livro, chamado livro da vida que eu vivi na terra. Agora, se você é um eleito, o sangue de Jesus vai apagar todas as nossas culpas. E vamos chegar lá devendo nada. Livre. E que Deus nos ajude os irmãos que estão através da internet também. Que Deus abençoe vocês. E abençoe onde essa voz está indo. Se não for a minha, a voz de Deus está no mundo inteiro. Aonde tiver um eleito, essa mensagem vá. O mensageiro dessa era, orando, ele orou por todo eleito. Ele disse: Senhor, aonde estiver um eleito, que essa mensagem vai a ele. Então, a mensagem vai a todo eleito, porque já foi um pedido do mensageiro de Deus. O pedido de Abraão foi: Senhor, se tiver 10, não tinha 10, tinha 3, saiu os 3. Por causa do pedido de Abraão. Abraão era um profeta. Por causa do pedido desse mensageiro, aonde estiver um eleito, que essa mensagem vá. Ela vai. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. E Deus abençoe a todos. Tá, o irmão Toninho está pedindo oração para o trabalho dele, para que ele, eu creio que na ceia talvez ele vai vir, né? Eu creio que ele vai. Que Deus abençoe o irmão Toninho, onde ele estiver também. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Eu não sabia, Senhor, que eu ia pregar, eu achei que eu ia só ler a mensagem. Mas o Senhor conhece tudo e sabe tudo. Eu creio que eu fiz exatamente o que o Senhor queria. Assim a tua palavra está pregada nesta noite. Eu creio, Senhor, que ela vai, Senhor Deus, encontrar os eleitos através dessa voz. No nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós estamos voltando para casa. Vamos pedir ao Senhor que guarde os teus filhos em todos os lugares. Por causa dessas coisas que estão acontecendo, chuvas, desastres, tanta coisa. Mas o Senhor vai guardar os teus filhos em todos os lugares. E guarda nós também, Senhor. Leva-nos em paz, para que nós possamos deitar em paz
E se o rapto acontecer nessa noite, que nós possamos ir embora dessa terra. Ajuda nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda os irmãos que estão aqui nos visitando, Pai. Meu Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcancem o coração de cada um deles. E também as suas famílias, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. O culto domingo de manhã, vai ter culto de manhã e à tarde também, tá? 9 horas da manhã. Amém. Senhor Deus, aqui está essa criança, Senhor. Está com pneumonia, Senhor, mas isso não é nada para Ti, Senhor. Meu Deus, com o poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eu coloco a mão sobre essa criança para que essa pneumonia, essa inflamação desapareça dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que todo o mal saia dessa criança. Nós estamos orando, Senhor, por ela, toda a igreja está orando, e eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração, e que essa criança saia daqui completamente boa, que esse mal desapareça dela no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe também.